Isenção do imposto de renda, repercussões aqui, ó. Acredito que é apenas o primeiro passo. É importante que a gente olhe para a questão de super salário acima de teto constitucional. É importante que a gente olhe para a renúncia fiscal. É importante que a gente olhe para um plano safra que só favorece o grande agronegócio. É importante que a gente olhe, pessoal, para o modelo. Galera, deixa curtida, que a gente convencionou chamar no meu último livro de extrativo agrofinanceiro. Esse termo tá lá organizado no livro para descrever como é que o Brasil funciona. Então o Lula coloca aí muito bem. Esse é um passo importante, Vivi, mas é só um primeiro passo no sentido de mudar um modelo de sociabilidade que favorece monstruosamente esse 0,1% e talvez ainda mais no topo da pirâmide do que isso. Agora, é importantíssimo, tudo isso precisa ser valorizado e no limite, favorece demais as camadas mais empobrecidas da nossa população. O Lula mesmo falou, caracteriza um tipo de 14º salário. Mas é super importante que isso se mantenha em perspectiva. É o primeiro passo e que a gente continue cobrando de forma crítica. No mais, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte, Vivian. A gente tende a avaliar isso como dizendo, o Lula está incentivando o discurso do nós contra eles. Gente, não é o Lula. Isso está vigente no Brasil desde as capitanias hereditárias. Existe um jogo das camadas mais abastadas da população contra as camadas massacradas, não tenho a menor dúvida. Isso não é um processo dinâmico estabelecido pelo Lula, pelo PT, muito antes pelo contrário. O Lula ascende como liderança política por conta das contradições que esse modelo gera ao ser implementado por quase 5 séculos agora. Então, como eu vejo, não é o Lula que está incentivando isso. Ele pode ou não tocar nessa ferida e como o William analisou de forma brilhante, quando ele toca, ele exerce o papel para o qual ele foi eleito e ganha terreno, ganha popularidade. Foi o que o William colocou na análise dele, eu concordo absolutamente. E é o nós contra eles, sim, gente, é isso aí, tem que ser nós contra eles. Não é para enforcar rico, para colocar milionário pendurado de cabeça para baixo, não é esse o ponto, mas fazer justiça social. É óbvio que tem que ser o interesse deles contra o interesse da maioria da população brasileira, da maioria das pessoas que são pobres, de classe média. Me parece que esse é o interesse fundamental. Perfeito, outra pauta aí quicando para o governo, e essa o governo não tem tocado. O Brasil é um país muito injusto do ponto de vista tributário. O César falou sobre taxação de grandes fortunas, sobre cobrar mais de quem ganha mais, mas mais do que isso, é cobrar menos de quem ganha menos. O imposto de renda é o mais justo e esse movimento feito pelo governo de reduzir, de aumentar a alíquota de isenção do imposto de renda de quem ganha dessa faixa de R$5.000, mas mais do que isso, hoje o Luciano Huck paga o mesmo imposto numa televisão que ele compra do que a dona de casa que ganha, do que a doméstica, a empregada doméstica ganha R$1.500 por mês. Então, assim, não faz sentido. A fatia de imposto que o Luciano Huck paga sobre, eu estou usando só um exemplo de rico, tá? Paga sobre os produtos que compra, no arroz, no feijão, no leite, é igual que a dona Maria paga. Então é preciso mexer na carga tributária para reduzir o imposto sobre consumo, porque ele é muito injusto e faz com que o brasileiro mais pobre deixe uma fatia significativa dos seus salários em tributos. Então é importante aumentar a cobrança de imposto de renda para quem ganha mais e isentar o imposto de consumo. Perfeito, grande presença aqui, ó. Saúde e prosperidade. Bom dia, voz trabalhadora, grande Portinho. Salve, salve. Paulo Falcão, bolsonarismo é uma doença. Perfeito. O alemão Brutus, lá de Santo Ângelo. Tamo junto sempre. Lula presidente de 2026, primeiro turno. Vamos que vamos. O presidente não trabalha melhor porque o Congresso, inimigo do povo brasileiro, não deixa. Cícero Martins. É isso aí. Tá certo ali o comentário. Tem que jogar na cara isso aí, é nós contra eles mesmo, é luta de classes. Sempre que o Lula fizer, colocar a luta de classes no debate, na comunicação, vai subir nas pesquisas, vai crescer junto ao povo. Que o povo quer ouvir isso aí que o Lula tá falando mesmo. O cara que tem iate tem que pagar imposto. O cara que recebe dividendos, o grande empresário, eles têm que pagar imposto. E o Lula tá certo em falar isso aí. Tá certo, quem se doer, querem ficar doidinho, querem ficar magoadinho, fiquem.
15 milhões de brasileiros beneficiados com a isenção, 28 bilhões vai circular na economia só em 2026. Vamos ver o que a economista Débora Maganho diz sobre esses 28 bilhões girando na economia. Esses 28 bilhões injetados na economia. E o que o presidente Lula está falando aqui no pronunciamento de mais dinheiro no bolso? Uma coisa tem muito a ver com a outra. Porque se você deixa mais dinheiro no bolso do trabalhador brasileiro, que gasta normalmente tudo que ganha, então tudo que vai para o bolso do brasileiro em renda normalmente é gasto ali com consumo, né, para pagar conta. Então tem uma série de gastos que acabam consumindo toda a renda do brasileiro. Então, se você deixa um pouquinho mais de renda, essa renda a mais, né, esse 14º que ele fala aqui no vídeo, não vai para uma poupança. Pode até ir parte ali para uma poupança, para uma reserva de emergência, mas normalmente quando você coloca mais dinheiro no bolso do trabalhador, principalmente se a gente estiver falando de trabalhadores que têm menores rendas, muito provavelmente isso vai reverter em consumo. Diferente lá do 0,1% da população, que também acaba sendo abordado no vídeo, que não gasta tudo que ganha. Se a gente está falando de uma pessoa que ganha ali R$1 milhão por mês, muito dificilmente ela vai gastar R$1 milhão por mês. Então, o efeito de multiplicação na economia de uma pessoa de menor renda acaba acontecendo. Por quê? O 0,1% não gasta tudo que ganha, vai guardar boa parte e ainda pode remeter para fora. Então, assim, não é ali que gira tanto a economia. O giro da economia também vem dos 99% que vão ser beneficiados aqui usando os próprios termos do vídeo, só para ficar mais didático, a gente tem os 99% que vão girar essa economia porque vão continuar gastando tudo que ganham. Então, se ela tem um desconto menor ou passa a não ter desconto, o salário no final do mês fica no bolso. Se você tem mais dinheiro no bolso, você vai ter o quê? Saúde para dar e vender. Não, você vai ter dinheiro para comprar mais na economia. Então, é mais dinheiro que vai para o comércio, é mais dinheiro que vai para consumo, né, de forma geral. Então, é o dinheiro que vai para o serviço, é o dinheiro que vai ali para uma manicure, é o dinheiro que vai ser gasto num restaurante, é um dinheiro que vai também para o comércio, para a quitanda, para o mercadinho. Então, as pessoas vão gastar mais. Se elas gastam mais, aqueles outros comerciantes, as pessoas que trabalham com serviços, também vão ter um aumento de vendas e de renda. Se você aumenta a renda também dessas pessoas, essas pessoas também gastam mais. E é assim que funciona o efeito multiplicador da economia. Cada R$1 ali que você gasta, gira na economia e acaba trazendo esse efeito que se multiplica, porque você vai aumentando renda, você vai aumentando consumo das pessoas, porque essas pessoas não vão, muito provavelmente, guardar esse dinheiro. Então, elas vão comprar alguma coisa que elas estavam precisando, vão gastar ali durante o mês também em outros serviços que elas poderiam estar segurando um pouco a barra. Então, é realmente um efeito que se multiplica. Quando você tem a multiplicação, quando você tem essa injeção de recurso no bolso do trabalhador que gasta tudo que ganha, é aí que acontece aquele efeito que está explicado na matéria dos 28 bilhões. É desse cálculo que saem os 28 bilhões que vão girar na economia. E se gira a economia, aquece o consumo. É mais dinheiro no mercadinho, na mercearia, na ferragem. O pessoal vai gastar esses 28 bilhões aí, o Brasil vai crescer, vai gerar emprego, a indústria vai se fortalecer, é uma bola de neve. É o ciclo vicioso, só que do positivo. É o ciclo positivo da economia, né? Positivo. Lúcia Sena, direto de Paris, ó, cheio de bolsonários fugitivos, mas a maioria é Lula. Grande abraço para a camarada Lúcia Sena, lá de Paris, na trincheira de Paris. Letícia Fontoura, entrem na página do Lula e do Gov no Instagram, só notícia boa. Sigam lá, compartilhem, né? Vamos compartilhar nossas páginas, fazer aquele crescimento orgânico. Jornal Empoderado, né? Que a Letícia trabalha também. Sigam o Jornal Empoderado. Coloca os links aí no chat, Letícia. Regina Alves, ó. Grande Portinho, trazendo notícias que ninguém traz. Os canais progressistas ficam repetindo as novelinhas da mídia golpista. Nós temos de disseminar, compartilhar, divulgar as nossas notícias, os avanços e feitos do governo Lula.
Chega de novelinha da imprensa golpista. Ai, porque o Alcolumbre não quer o Messias. Será que o Messias vai ser aprovado no Senado? Claro que o Messias vai ser aprovado. Claro que o Messias vai ser aprovado. Não tem a mínima chance do Senado reprovar a indicação do Messias, gente. Vamos parar com essa palhaçada, tá? Porque o Alcolumbre tá magoadinho com o Lula. O Alcolumbre que se dane. O Alcolumbre que vai explicar para o Flávio Dino o esquema das emendas. Ele e o Hugo Mota têm que estar preocupados com o Flávio Dino, que vai chegar neles. Tá? Essas emendas aí, o orçamento secreto, emenda Pix, o Flávio Dino tá no cangote. Tá no cangote. Vamos avançar aqui, ó. Outra notícia excelente para nós aqui, ó. Desemprego no país chega ao menor patamar da linha histórica. Vamos repercutir aqui, ó.